isso aí, galerinha. Vamos dar continuidade na nossa ondulatória. Ondulatória estuda ondas. Ondas é uma perturbação que se propaga em determinado meio, transportando apenas energia. Vimos os elementos das ondas já. Ao desenhar uma onda, o aluno tem que conseguir reconhecer, né? A frente de onda, a crista, o vale, a amplitude, a distância entre duas cristas consecutivas é o comprimento de onda, é a distância que a onda anda ao completar uma oscilação. Período, tempo que a onda demora para completar uma oscilação. Frequência, o número de oscilações que a onda executa em uma unidade de tempo. Usando a ideia de velocidade média, velocidade de distância sobre tempo. Se a onda andou lambda metros em um tempo chamado período, já que o período é o inverso da frequência, a gente chega na famosa equação fundamental das ondas. E aí começamos a dar uma olhadinha em alguns fenômenos ondulatórios. Vimos que a absorção é quando a onda perde energia à medida que se propaga, e aí a sua amplitude vai diminuindo até ela se extinguir. A frequência continua a mesma, sempre. A frequência de uma onda antes e depois de qualquer fenômeno que nós estudaremos se mantém igual. Se durante a absorção a onda não mudou de meio de propagação, então a sua velocidade também continuou a mesma, já que a velocidade de uma onda depende apenas do meio onde ela se propaga. Reflexão é quando a onda atinge um obstáculo e retorna ao meio de origem. Reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se for uma reflexão de onda em corda, quando a extremidade é fixa, ocorre reflexão com inversão de fase. Quando a extremidade é móvel, ocorre reflexão de fase, reflexão sem inversão de fase. Refração é o desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares, primeira lei da refração. E aí nós vimos que a razão entre as velocidades do meio de chegada e o meio de saída é igual à razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Mostrei que isso também era igual a índice de refração do meio B dividido por índice de refração do meio A. E ainda mostrei que dá para relacionar o lambda do comprimento de onda no meio A com o comprimento de onda no meio B. Só que eu acho que eu não deduzi essa fórmula, né? Eu simplesmente vomitei ela para vocês. Eu não gosto disso. Eu gosto de poder mostrar para o aluno, olha, a fórmula surgiu disso. Então, já que nós estamos numa revisãozinha, estávamos há um tempo sem nos ver, natural a gente ter esquecido alguma coisa, já que estamos fazendo uma revisãozinha de ondulatória, eu quero deduzir, quero aproveitar então esta bela manhã para deduzir a equação, a segunda lei da refração, a equação chamada de lei Snell-Descartes. Então vamos começar fazendo essa deduçãozinha e aí depois sim vai ser novo. Imaginem vocês que nós estivéssemos observando uma piscina ou algo que o valha com duas partes bem distintas, uma parte mais funda e uma parte mais rasa, por exemplo. Se nós estivéssemos olhando essa piscina de cima, e essa piscina é muito especial, piscina de ondas, nós poderíamos ver as frentes de ondas, por exemplo, chegando inclinada nessa interface de separação da parte rasa com a parte funda. Isso então são frentes de onda. Quando essa onda mudar de meio de propagação, por exemplo, ir para a parte mais funda, eu poderia perceber, na verdade, as ondas ficando numa inclinação diferente. Então as frentes de onda mudaram de posição. Eu gostaria de acompanhar, imagine o seguinte, ó, essa onda ela pode ter sido gerada, por exemplo, pela queda de um objeto aqui na água, e gerou essa frente de onda. O que eu gostaria que vocês percebessem é que se eu fosse olhar esse pontinho aqui, com o passar do tempo ele vai se deslocar, indo para frente. Eu poderia pegar inclusive um outro ponto aqui do ladinho dele e acompanhar ele também se deslocando para frente.
Então esse ponto A, depois de um tempo, ele já está ali adiante. Esse ponto B, depois de um tempo, ele já está ali adiante. Como eu estou falando para vocês, essa frente de onda foi gerada por tipo um corpo que caiu aqui na água. Esse ponto A e ponto B estão se movendo lado a lado um ao outro. Vocês devem concordar comigo que o tempo que esse pulso de onda do ponto A demora para chegar nessa nova posição é o mesmo tempo que aquele ponto da onda B demora para chegar na nova posição dele. Quando esse pulso aqui do ponto A chegou na região mais funda da piscina, parte B, sofreu uma mudança de direção. Enquanto esse ponto B, que ainda não mudou de meio, continuou a se propagar na mesma direção anterior. Eu gostaria que vocês percebessem que o tempo que esse ponto A demorou para vir daqui até aqui tem que ser o mesmo tempo que o ponto B demorou para chegar daqui até aqui. Aliás, para que isso ficasse mais nítido, o ideal é que a gente fizesse um desenho bem grande disso, né? Queria poder desenhar só duas frentes de onda, vou fazer maiorzão, vou ampliar aquela situação ali, ó. E só duas frentes de onda numa nova inclinação agora. Eu só queria por enquanto, que tu me acompanhasse, considerando que aqui era o ponto A, e ele se deslocou uma certa distância. Ele já está no meio B, o ponto A. Enquanto o ponto B, que era primo do ponto A, estava nessa posição e continuou no meio B, se deslocou até aquela nova posição. Primeiro eu quis te fazer intuir que o tempo que esse ponto A demorou para se transformar no ponto A' é o mesmo tempo que o ponto B demorou para se transformar no ponto B'. Vocês devem considerar que, já que velocidade é distância sobre tempo, eu poderia escrever para o ponto A que a velocidade da onda no meio A é a distância que a onda andou no meio A dividido pelo tempo. E no meio B eu poderia dizer que a velocidade no meio B é a distância que a onda percorreu no meio B dividido pelo tempo que ela demorou para percorrer. Posso chamar de distância do ponto A essa distância daqui até aqui. Distância que o ponto B percorreu é esse tamanho daqui até aqui. Eu só pedi para que vocês acreditassem que o tempo que a onda A demorou para vir daqui até aqui é o mesmo que a onda B demorou para vir daqui até aqui. Só isso. Se tu ficar desconfiado desta realidade, né, que o laboratório pode ser confirmada, já vai macular a nossa fórmula. E tu não tem obrigação nenhuma de acreditar no que eu estou te falando, né? Eu mesmo demorei muito a acreditar nisso. No laboratório tu percebe, né? Fazendo isso no laboratório tu percebe que o tempo que esse pulso e esse que estavam lado a lado no início da onda, né, levam para se deslocar é sempre os mesmos. Eles são gêmeos. Eles estão lado a lado, sempre. Agora olha só, vocês também devem entender que isso aqui é 90 graus, então isso aqui é um triângulo retângulo, e aquilo ali também é 90 graus, então isso aqui também é um triângulo retângulo. Eu também poderia dizer que esse ângulo aqui, ó, vou chamar esse ângulo de ângulo I. Quem é o seno desse ângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa é oposta ao ângulo reto. Eu vou chamar de x esse tamanho do ponto A até o ponto B'. Vocês devem concordar comigo que o seno do ângulo de incidência é o cateto oposto, que é o delta dB, a distância que a onda andou no meio B, sobre x, que é a hipotenusa. Se eu chamar esse ângulo aqui de ângulo R, vocês devem concordar comigo que o seno de R é o cateto oposto, delta dA, dividido pela hipotenusa, que também é o próprio x. Está dividindo, passa multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. Acho que vocês não vão ficar chateados, dá uma olhada. O tempo que a onda se deslocou no meio A é dA, delta dA, dividido por delta TA. Eu quero isolar o delta T. Eu vou isolar o delta T nas duas fórmulas de cima. Se eu isolar o delta T aqui, está dividindo, passa multiplicando, passa dividindo. Eu posso trocar o delta TA por distância sobre velocidade no meio A. Isolando o delta T, distância sobre velocidade no meio B. E eu acabei de mostrar que a distância que a onda andou no meio B é
x vezes seno de i, enquanto que a distância que a onda andou no meio A pode ser representado por x vezes seno de r. Por que eu não troquei o meio A e o meio B de posição? Você tem alguma explicação para isso? Isso aqui era o meio A, né? Certo? E eu estou chamando de B, retardamento mental, né? Isso aqui é o meio B e eu estou chamando de A. É, sim, por isso que eu me confundi, acredito eu, né? Mas esse era o meio A, esse era o meio B, né? Isso aqui é a linha que separa a parte rasa da piscina e a parte funda da piscina. Nós de cima. Mas, professor, é a distância do ponto B e a distância do ponto A. Sim, sim, sim. Exatamente. Isso aqui deveria ter chamado de A, né? E a linha, de repente, B e B'. O que me importa é que eu estou pensando no meio A e no meio B. O nome do ponto não me importa, né? O que importa é que isso aqui é água funda, isso aqui é água rasa ou vice-versa. Poderia ser até ar e água, poderia ser até vidro e cristal, né? Uma onda, poderia ser até uma onda luminosa. Então, nada demais. Quem é o meu delta dA então? Já que eu troquei A e B, A e B de posição, só para ficar elegante, quem é o meu delta dA? É x vezes seno de I. Quem é o meu delta dB? É x vezes seno de R. Frescuras. VA. Cortei x com x e a equação que eu queria provar para vocês é essa partezinha aqui, né? Então deixa eu ver, eu vou passar o VA para lá e vou passar o seno de R para cá. Então ficou o seno do ângulo I dividido pelo seno do ângulo R é igual a VA sobre VB, que é a lei Snell-Descartes. Só tem um detalhe, né? Eu usei o I e o R como se fosse seno do ângulo de incidência e ângulo de refração, né? Só que o ângulo de incidência e o ângulo de refração são medidos através da reta normal. E eu nem fiz a reta normal, né? A reta normal seria essa reta aqui, ó. A reta normal, a superfície de separação entre os meios, seria essa reta aqui. E esse aqui que seria o ângulo de incidência, né? Mas esse ângulo I, vocês devem concordar comigo que ele é o complemento desse ângulo aqui, né? Porque 90 mais I mais esse novo ângulo, que eu posso chamar de alfa, formam um triângulo retângulo. Então a soma dos ângulos internos, 180, né? Como aquele ali já é 90, o I mais o alfa dá 90 também, né? Então automaticamente esse I aqui tem que ser, esse ângulo aqui de cima tem que ser igual a esse ângulo aqui. Pelo mesmo motivo, esse ângulo aqui, que seria o ângulo de refração, aquele ângulo ali, ó, é o ângulo de refração. Ele é o complemento desse ângulo beta aqui de dentro. O ângulo R mais o ângulo beta somados dá 90 graus. E beta mais R somados dá 90 graus. Então eu estou provando que de fato o ângulo que eu chamei de R era sim um ângulo de refração. Então, o que eu usei para provar a lei Snell-Descartes? Eu tive que usar noções de triângulo, né? E claro, tu acreditar em mim que pulsos que estão lado a lado continuam se propagando, levando o mesmo tempo de propagação entre um ponto e outro. Então é isso que a gente usa, né? A ideia de velocidade, distância sobre tempo e um pouquinho de geometria básica para poder fazer a dedução dessa fórmula. Professor, de onde é que veio a outra parte da fórmula? Ué, nós vimos na revisão que a frequência no meio A é igual à frequência no meio B. Já que V é igual a lambda vezes F, isolando o F, VA dividido por lambda A é igual a VB dividido por lambda B. Portanto, VA sobre VB é igual a lambda A dividido por lambda B. Justifiquei o porquê que essa parte da fórmula aqui surgiu também. E a última prova que faltaria, na ótica, né, a gente mostra para a galera que índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então o índice de refração do meio A é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio A. Se eu faço isso para o meio B, e se eu divido o NA sobre o NB, fazendo a divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso a segunda, eu provo a última parte da equação. Eu provo que NA sobre NB é igual a VB
sobre VA. E assim, a prova matemática que eu estava devendo para vocês fica encerrada. Galera, essa fórmula da refração, ela fica poderosa, ela resolve um monte de problemas. Eu gosto que o aluno perceba que nesta equação nós temos 6 equações, na verdade, né? Eu tenho uma equação, 2, 3 equações, 4 equações, 5 equações. Faltou um? A última, seno e lambda. Obrigado. 6 equações. Então tu vê, né? Dá para resolver pelo menos 6 tipos diferentes de problemas. Porém, o clássico é o vestibular só fornecer o n de chegada vezes o seno do ângulo de chegada igual ao n de saída vezes o seno do ângulo de saída. Então eu não posso te garantir que essa fórmula vai estar presente no teu vestibular, né? Essa aqui geralmente é a fórmula mais comum que a gente fornecer aos alunos. Legal! Ainda foi uma revisão, né? A única coisa nova foi que eu tentei fazer a prova da Lei Snell-Descartes para vocês. Agora sim nós podemos voltar a estudar fenômenos ondulatórios. Um outro fenômeno muito importante de a gente começar a estudar hoje é a tal da interferência. Fenômeno bem interessante aí para a gente estudar nas ondas. Interferência. Primeira parte boa de estudar de interferência é a interferência de ondas em cordas. Interferência. Interferência é quando duas ondas se sobrepõem, nada mais que isso. Então imagine o seguinte, que eu pego uma corda, dois colegas estão segurando uma corda e ao mesmo tempo eles sacodem a corda para cima, um com menos intensidade e o outro com mais intensidade. Nós poderíamos perceber que essas ondas se propagam uma na direção da outra. Uma com a amplitude A1, a outra com uma amplitude A2. Quando essas ondas se sobrepõem, nós perceberíamos que ao se sobreporem, a amplitude resultante, na hora da interferência, ficaria ainda maior que as amplitudes das ondas que interferiram. E a amplitude resultante seria a soma das amplitudes. Esse tipo de interferência, que se deu no caso crista com crista, mas também poderia ser vale com vale, a gente chama de interferência construtiva. Construtiva porque as amplitudes se somaram. O curioso é que se a gente continua a observar essas ondas se propagando, nós perceberíamos que após a interferência, elas continuam a se propagar como antes, como se não estivessem se encontrado. Então, se nós fôssemos observar essa corda se propagando, as ondas se propagando na corda, nós perceberíamos que após a interferência, a onda que estava se propagando para a esquerda continuará se propagando para a esquerda com a mesma amplitude anterior, A2. A onda que ia para a direita vai continuar a se propagar para a direita com a mesma amplitude. Claro que nesse caso nós estamos desprezando quaisquer perdas de energia por absorção. Eu poderia, representar os dois fenômenos ao mesmo tempo, a interferência e a absorção. Nesse caso eu teria que ter diminuído o comprimento da amplitude ali, o tamanho da amplitude. Já se um colega empurra a corda para baixo enquanto o outro estica ela para cima, se nós fôssemos acompanhar então esses dois pulsos, indo um de encontro ao outro, nós perceberíamos que na hora da sobreposição teríamos uma amplitude menor, uma amplitude resultante menor do que as amplitudes que se encontraram. Essa amplitude resultante seria a subtração das amplitudes que interferiram. A gente coloca um módulo aqui, geralmente, para o aluno não ter que se preocupar se é mais ou menos. Por que sobrou um vale aqui na hora da interferência? Porque o vale tinha uma amplitude maior do que a crista na hora da interferência. Esse tipo de interferência justamente se chama de destrutiva. Interferência destrutiva. O curioso, que eu não acreditei quando meu professor comentou, é que as ondas depois continuam os seus trajetos, seus caminhos. A onda A2 continua indo para a esquerda, a onda A1 continua indo para a direita.
com as suas amplitudes preservadas, se nós estamos desprezando absorções. Então tu vê, né, cara? Nem dá para acreditar que é isso aí que é interferência. Bem simples. Crista com crista ou vale com vale, a gente soma as amplitudes, interferência construtiva. Crista com vale ou vale com crista, a gente subtrai as amplitudes na hora da interferência. Interferência destrutiva. Isso mostra como que o engenheiro mecânico, quando chamado numa fábrica barulhenta para tentar corrigir o excesso de barulho, né, porque os operários adoecem com o excesso de barulho nas fábricas e com isso eles rendem menos. A fábrica rende menos e o dono da fábrica ganha menos dinheiro. Aí ele vai lá e contrata alguém para fazer um estudo e ver por que os operários estão adoecendo, por que a fábrica não está dando tanto dinheiro quanto esperado. O engenheiro mecânico chega numa fábrica então onde tem várias máquinas idênticas, todas muito barulhentas. Ele faz um estudo acústico do ambiente e deslocando as máquinas de lugar dentro do chão de fábrica, ele consegue fazer com que o som de uma máquina, já que é idêntico ao som da outra, já que são máquinas idênticas, interfiram destrutivamente. E barulho com barulho gera silêncio. A fábrica não vai ficar totalmente silenciosa, mas a fábrica vai ficar com um nível de ruído muito inferior. Só do engenheiro ter trocado uma máquina de posição. Ah, puxa essa máquina 1 metro para cá e 30 centímetros para lá. Tu liga uma máquina, liga outra máquina, o barulho de uma interfere destrutivamente no barulho da outra, e um barulho gera silêncio quando interfere com outro barulho. Então é algo muito comum aí na carreira do engenheiro mecânico, né? Arrancar um bom dinheiro do dono da fábrica por ter trocado umas máquinas de posição lá e ter gerado uma interferência destrutiva. Para ficar mais interessante ainda esse conhecimento de interferência, vamos pensar numa situação assim, ó. Imaginem vocês que nós pudéssemos estar observando duas boias na água, estando próxima uma da outra. Essas boias, elas estão oscilando concomitantemente. Duas boias flutuando na superfície da água. Quando uma vai para cima, a outra vai para cima também, gerando crista. Quando uma afunda, a outra afunda também, gerando vale. Então as duas boias estão flutuando no mar e oscilando por algum motivo. Se nós fôssemos olhar essas boias de cima, nós veríamos que elas funcionam como fontes de onda. Elas geram cristas e vales que vão se espalhando em volta da boia. Eu poderia chamar uma fonte de F1, fonte 1, e eu poderia chamar outra fonte de fonte 2. Ela gera uma crista, ela gera um vale, ela gera uma crista, ela gera um vale e assim por diante. Bem fácil de intuir o que está acontecendo. Estamos observando o mar e vemos duas boias oscilando na superfície do mar. Linha cheia é crista, linha pontilhada é vale. A UFSC já fez esse desenho em provas anteriores aí e marcou pontos ali, ponto A, ponto B, ponto C, e perguntava para o aluno o que está acontecendo no ponto A, no ponto B, no ponto C. No ponto A está acontecendo uma interferência construtiva ou destrutiva? É crista com crista, dá uma crista mais alta ainda. E no ponto B? Construtiva também, vale com vale, linha pontilhada se encontra com linha pontilhada, construtiva, dá um vale mais profundo ainda. Portanto, no ponto C está ocorrendo uma interferência destrutiva, uma crista e um vale estão se encontrando. Se essas fontes estão gerando ondas idênticas com a mesma amplitude, naquele ponto C o mar vai estar na altura original dele, né? Porque uma crista vai interferir destrutivamente com um vale, gerando uma onda que está na altura da água, originalmente não perturbada. O que eu gostaria que a gente pudesse fazer agora é a gente dar um jeito de descobrir que se num ponto X qualquer, eu nem vi as ondas chegar lá ainda, tá vendo? Elas nem chegaram naquele ponto ainda. Se eu pegar esse ponto X, se eu souber a distância da fonte 1 até o ponto X, que eu vou chamar de X1, se eu pegar a distância da fonte 2 até o ponto X, que eu vou chamar de X2, como que eu vou saber se no ponto X a interferência é construtiva ou destrutiva? Tem a ver com essas distâncias.
Como eu disse a vocês, essas fontes estão gerando ondas idênticas. Essa fonte preta aí está gerando uma onda com comprimento de onda lambda 1. A fonte vermelhinha está gerando uma onda com comprimento de onda lambda 2. E esses lambdas são iguais, então eu não vou nem chamar de lambda 1 nem lambda 2, vou chamar de lambda. Olha só, eu vou botar números para a gente pensar com mais facilidade. Imaginem que esse lambda é 2 metros, o comprimento de onda é 2 metros. Eu digo que essa distância x1 é 8 metros e a distância x2 é 10 metros. Se eu dou essas informações para vocês, eu te pergunto, lá no ponto x, a interferência é construtiva ou destrutiva? Parabéns! Como é que eu sei disso? Para a onda 1 sair do ponto F1 até o ponto X, ela se repetiu 4 vezes inteiramente, né? Concorda comigo? Porque é 2 metros o comprimento de onda e aqui eu tenho 8 metros, então tem 4 vezes 2 metros ali. Quer dizer que se aqui for uma crista, ali também é uma crista, já que ela tem uma repetição completa. Se aqui fosse vale, ali também seria um vale. Olhando para a onda que saiu da fonte F2, ela se repete 5 vezes inteiramente aqui nesse caminho, né? Quer dizer que se ali é uma crista, aqui também é uma crista, porque a onda está se repetindo 5 vezes nesse trecho. Se aqui é um vale, ali também é um vale. E eu disse a vocês que a fonte F1 e a fonte F2 estavam em fase, estavam gerando ondas identicamente, né? Portanto, já que as ondas se repetiram um número inteiro de vezes, eu poderia dizer que nesse caso, no ponto X, a interferência é construtiva. Porém, se no lugar desses 10 metros eu tivesse 9 metros, o que significa 9 metros ali? Significa que a onda que saiu de F1 se repetiu 4 vezes e meia. Quer dizer que se ali era uma crista, ali vai ser 1 e vice-versa. Portanto, agora já virou uma interferência. Cara, na verdade, se vocês forem pensar, bastaria a gente ver a diferença entre o tamanho x1 e o tamanho x2. Quando era 10 metros, 10 menos 8 dava 2, que era igual ao comprimento de onda. Agora 9 menos 8 dá 1. Quando a diferença entre os caminhos, vindo de uma fonte e de outra fonte, for um número múltiplo do lambda, eu posso garantir que as ondas vão continuar em fase, e a interferência é construtiva. Agora, se a diferença entre o caminho oriundo de uma fonte e da outra fonte for um número múltiplo de meio lambda, aí eu tenho certeza que elas se defasaram, que uma está em forma de crista enquanto a outra está em forma de vale ou vice-versa. E a interferência se torna. Portanto, para que nós possamos saber de maneira genérica, quando fontes em fase estão gerando ondas idênticas, para que a gente possa saber se a interferência é construtiva ou destrutiva, nós vamos calcular o ΔX, que é o x1 menos o x2, isso em módulo. Não me importa se vai dar positivo ou negativo. Eu vou comparar esse ΔX com lambda sobre 2, com o comprimento de onda pela metade. Se esse ΔX for múltiplo de meio comprimento de onda, eu sei que a interferência é destrutiva. Se for múltiplo de um comprimento de onda inteiro, eu sei que a interferência é construtiva. Portanto, nessa situação, se o n for um número par, eu garanto que ΔX vai ser um número múltiplo do lambda. E a interferência é construtiva, perdão. Se o n for um número ímpar, aí eu sei que na verdade o ΔX é múltiplo de meio comprimento de onda. E a interferência fica destrutiva. Então atenção para o que eu vou escrever agora, hein? Para fontes em fase. Para fontes em fase. Fontes em fase quer dizer que são fontes que estão gerando ondas de forma idêntica, crista e crista, vale, vale. Fiz aquela continha, ΔX igual a n lambda sobre 2. ΔX, a diferença entre os percursos oriundos da fonte 1 e da fonte 2. Lambda é o comprimento de onda. Se n é par,
a interferência é construtiva. Se o N é ímpar, se N é ímpar, a interferência fica destrutiva. Destrutiva. Eu lembro que a primeira vez que o professor me comentou isso, eu não me senti bem, porque não me parecia justo o fato do número ser par ou ser ímpar definir o resultado do fenômeno. Eu demorei em casa que eu fui entender essa brincadeira, não foi na aula não. De qualquer forma, eu acho que, né, se colocando números ficou fácil de perceber o que eu estava dizendo. Agora olha só, pessoal, tomem cuidado que nem sempre as fontes estão em fase. Às vezes as fontes estão em oposição de fase. Para fontes em oposição de fase. O que significa isso? Fontes em oposição de fase. Quando uma está gerando crista, a outra está gerando vale. Exatamente opostas. Aí nesse caso a regra mudou. Se o N é par, a interferência é destrutiva. Lógico, né? Vai ser justamente o oposto. Se o N é ímpar, a interferência é construtiva. Tu vê, para que tu entenda um dos fenômenos mais interessantes de ondulatória, seria fundamental tu entender essa parte da aula. Porque eu vou precisar disso que eu acabei de te comentar para poder avançar na matéria. Para eu poder te mostrar um resultado que foi muito importante para o desenvolvimento da física, eu vou ter que partir dessa conclusãozinha que a gente acabou de mostrar para vocês. Interferência de fontes em fase e fontes em oposição de fase. Eu preciso que tu aceite essa passagem para a gente poder avançar nesse fenômeno ondulatório tão importante, a interferência. Por enquanto tá light, né? Interferência construtiva ou destrutiva, crista com crista, vale com vale, ou crista com vale, vale com crista. Bem tranquilinho. Vamos para a próxima fase então.